Meus irmãos, graças a paz em nome de Jesus. Então, eu peço que você possa abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, e vamos meditar um pouquinho sobre a história lá de Ananias e Safira, né? Atos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia e vou dar um tempinho aí para você achar Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Amém? Nós lemos assim: Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com a parte do valor terreno? Enquanto possuías não era teu? Depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: Por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora. Eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra, que o Senhor possa fazer com que ela transforme as nossas vidas. Que não seja um trabalho do pregador, mas um trabalho do teu Espírito Santo. Derrama a tua graça sobre cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A pandemia do novo coronavírus empurrou muitas pessoas para o mundo virtual, certo? É bem verdade que a maioria das pessoas já frequentava, né, o mundo virtual há um bom tempo, para se informar, para trabalhar, para distração, né, passar tempo, e até mesmo para outras coisas nem sempre tão nobres assim, né? E as pessoas utilizam aí as redes sociais para várias questões. Agora, é inegável que a pandemia, essa pandemia que temos vivido, aprofundou muito mais a relação com o mundo virtual. Então, cada vez mais as pessoas que não tinham nenhum costume agora saem das redes porque é o pouco contato que ela tem ali com o mundo. Por exemplo, essa plataforma que nós estamos utilizando, você está vendo aí na sua televisão, no seu celular, no seu computador, o nome Zoom, né? Só essa plataforma aí, ela cresceu 354% o número de usuários durante a pandemia. Ou seja, ela explodiu, né, assim, em termos de ganhos. Tudo que ela esperava ganhar nesse ano vai ganhar assim infinitamente mais. Cresceu muito o valor das ações do Zoom no mercado. E, inclusive, o seminário, né, de quem nós emprestamos aí a plataforma, foi um desses clientes, né, que aumentou aí, precisou contratar a plataforma aí nesse período. Agora, é inegável que para esse momento que nós estamos vivendo, a utilização das redes sociais seja imprescindível. Nós nos comunicamos a partir das redes. Imagina se a gente tivesse que pagar, por exemplo, conta de telefone para falar com todo mundo como era antigamente. Era um negócio meio complicado, a gente ia gastar muito dinheiro. Hoje a gente pega o WhatsApp lá, faz uma ligação, até chamada de vídeo, né? Então, já está incluso ali no pacote, a gente não paga mais nada por isso. Então, é imprescindível o uso das redes sociais. Porém, e aí vem a parte pesada aqui, existe uma tendência de que a vida das pessoas, de uma forma
geral, eu estou colocando, tá? A vida das pessoas apresentada nas redes não corresponde à realidade de cada um. Porque há uma tendência nossa a cuidar de uma forma mais exagerada da imagem que a gente vai mostrar nas redes sociais. Quando eu penso nisso, eu penso sempre na selfie. A selfie, para mim, caracteriza muito isso. Essa semana, acho que há uns 2 dias atrás, Márcia me mostrou um vídeo de uma família que estava gravando um vídeo para mandar para alguém na internet. E a família estava lá bonitinha e perfeita. Todo mundo com um sorriso no rosto. E quando o vídeo começou, todo mundo começou a falar, mas aí deu alguma coisa errada e antes de pausar o vídeo, reclamaram ali e saiu até tapa. Né? Então, é muito bonitinho o que vai para a rede, mas nem sempre corresponde com a realidade. Então, a tendência que nós temos de mostrar diferente, né? Então, geralmente, nos apresentamos com a pessoa que projetamos ser e não como uma pessoa que realmente nós somos, que de fato nós somos. Então, um cálculo pessoal meu é que quanto mais tempo passarmos no mundo virtual, mais superficial tendemos a ficar. E isso é um perigo para a nossa saída da pandemia. Então, o problema de uma vida superficial é que ela é falsa, ela não é verdadeira, ela é falsa. Então, sendo assim, existem consequências. É por isso que hoje a gente vai meditar um pouco aqui na vida de Ananias e Safira, que por tentarem viver uma vida superficial na igreja primitiva, acabaram servindo de exemplo de como Deus exige santidade dos seus servos. Né? Então, é por isso que a gente vai meditar no tema resultados de uma vida superficial. E a primeira coisa que nós podemos ver no texto que nós lemos é que quem vive de forma superficial apresenta-se diante dos outros como algo que ele não é. Foi o que aconteceu na vida de Ananias e Safira. Veja, mais cedo, certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então, ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Veja bem, a igreja de Jerusalém, naquele momento, vivia um momento espetacular. Pedro havia pregado ali no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Logo em seguida, as pessoas em suas casas tinham aquela comunhão, pregavam o evangelho, e houve o episódio em que Pedro e João, entrando no templo, tinha lá um homem paralítico, eles curaram aquele homem, e houve um testemunho muito grande, eles ainda foram presos, depois soltos, e no final, logo chegou a 5.000 pessoas. E aquelas pessoas estavam em Jerusalém, aprendendo com os apóstolos da palavra, e aí começou um movimento. Você pode ver isso um pouquinho antes, no capítulo 4, fala sobre isso, no versículos 32 a 37, fala sobre isso, como a igreja estava em comunhão, crescendo, as pessoas não tinham nada do que era propriamente seu, porque eles doavam para que as pessoas pudessem continuar lá em Jerusalém, aprendendo dos apóstolos. Então, a igreja ali vivia um momento especial, onde as pessoas compartilhavam individualmente e voluntariamente aquilo que tinha. Inclusive, algumas pessoas de pensamento de esquerda, político de esquerda, chegaram a colocar que aqui seria um comunismo. E não é verdade, porque o comunismo é o Estado que detém tudo. Aqui não. Aqui as pessoas davam voluntariamente. Elas não tinham o que era propriamente seu, porque elas faziam questão de ajudar as pessoas. E aí o texto aqui no versículo 36 destaca, do capítulo 4, né? Destaca Barnabé, que é usado aqui como contraste à situação de Ananias e Safira. Várias pessoas na igreja vendiam seus terrenos, suas terras para poder dar alimento para aquelas pessoas que estavam lá aprendendo aos pés dos apóstolos, mas aqui Lucas decidiu destacar aqui a história de Barnabé, e ele diz o seguinte, versículos 36 e 37, então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre,
possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, pensa aqui comigo. As pessoas estavam necessitando ali de alimento. Alguém vende aquilo que ele tem, sem ninguém mandar, vai lá, pega aquele dinheiro e dá para alimentar aquelas pessoas. Então, imagina o prestígio que Barnabé tinha ali no meio dos cristãos. Barnabé tinha tanto prestígio que ele bancou a entrada de Paulo na igreja, porque todo mundo estava com medo que Paulo era um perseguidor. Barnabé foi lá, pegou na mão de Paulo e apresentou ele à igreja. Então, Barnabé era alguém que contava com o prestígio da igreja, certo? E aqui Lucas destaca que parte desse prestígio vem dessa situação aqui em que ele vendeu o seu terreno. Então, possivelmente, Ananias e Safira queria aquele prestígio para si. Olhando e vendo o prestígio daqueles irmãos, e destacando aqui a Barnabé, olhava e dizia assim, olha, nós também queremos esse prestígio. Nós também queremos ser pessoas boas, que vende o que tem voluntariamente e dá o dinheiro ali para sustentar as pessoas. Aparentemente, podia ser uma questão interessante, mas existia a ideia de passar uma imagem daquilo que eles, na realidade, não eram. Eles venderam uma propriedade, pregaram uma parte do valor para eles e entregaram uma parte para a igreja. Qual é o mal que tem nisso? Nenhum. Não tem mal nenhum. Só que eles fizeram isso dizendo que estavam dando valor integral, tentando o prestígio de Barnabé, mas sem ter a atitude de Barnabé. A atitude de Barnabé foi voluntária, desprendida. A de Ananias e Safira, não. A de Ananias e Safira foi impulsionada, talvez por inveja. E aqui eles tentam mostrar à igreja que são o que, na realidade, eles não são. Eles venderam a propriedade e só deram parte. Aí eu faço uma pergunta. O que, de fato, nos motiva a ter uma vida superficial? Eu entendo que o que nos motiva a ter uma vida superficial é o medo que temos da opinião dos outros. Nós temos medo de como as pessoas vão falar. Eita, se eu aparecer assim na foto, vão dizer isso. Se tiver aqui por trás na foto, vão dizer isso. Então, a gente tem que mostrar alguma coisa que as pessoas vão nos elogiar. Tem gente que, quando posta alguma coisa e os comentários são negativos, entra em depressão. Porque ele começa a ficar dependente da opinião dos outros. E isso chama-se temor aos homens. Isso é um tipo de idolatria. A gente, ao invés de temer a Deus, a gente começa a temer aos homens. Então, a gente tem que lembrar que Deus não vê como nós. Deus vê o coração. Né? Lá em 1 Samuel 16:7, quando Samuel foi enviado para a casa de Davi para ungir o rei, Jessé, o pai de Davi, colocou todos os irmãos de Davi na fila. Davi estava no campo, ninguém nem imaginava que seria Davi. E o primeiro irmão de Davi era um guerreiro, alto, forte. E quando Samuel bateu os olhos nele, disse assim, olha, deve ser isso aí tem porte para ser um rei. Aí Deus diz assim para Samuel, Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, quando a gente se preocupa com o que a gente vai mostrar para as pessoas, preocupados apenas com a aparência, a gente não está se preocupando com o que Deus se preocupa. A gente está se preocupando com o que o homem se preocupa. Mas tem mais, né? Tem mais. A segunda coisa que nós podemos ver é que uma pessoa superficial está sob a influência do diabo e não de Deus. Veja, então, versículo 3, Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor terreno. Enquanto possuías, não era teu? Depois de vendido, o dinheiro não estaria em teu poder? Como planejastes isso no coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou.
e sobreveio grande temor, e todos os que souberam disso, a todos os que souberam disso. Como só Ananias e Safira sabiam daquele plano, Ananias achou que era um plano perfeito, totalmente seguro. Ora, eles não tinham compartilhado com ninguém, eles venderam o terreno, no máximo a pessoa que comprou o terreno é que sabia, né? Mas possivelmente ali não fazia parte da igreja. Então ele vendeu o terreno, era um plano seguro, ninguém ia saber. Estava feita toda a trama para montar uma imagem que na realidade eles não tinham. Agora, os apóstolos eram pessoas espiritualmente diferenciadas. Os apóstolos pode dizer que equivalia-se a alguns profetas, né, do Antigo Testamento. Então, eles eram pessoas diferenciadas. E a Pedro, naquele momento, foi revelada aquela situação. O Espírito Santo revelou a Pedro a mentira que estava sendo montada. Então, Ananias contava que ninguém soubesse, ninguém de carne e osso. Mas ele não contava que o Espírito Santo fosse revelar, né, a Pedro aquele plano. A influência de Satanás parte do fato dele ser o pai da mentira, João 8:44, né? Satanás é o pai da mentira. Então, uma vez que Ananias e Safira escutam a mentira de Satanás, que eles precisam ter o mesmo prestígio que Barnabé, logo eles tentam montar uma vida de mentira. John Piper, no livro sobre incredulidade, ele fala justamente isso, que o pecado, o diabo, ele mente para nós. Que o pecado está o tempo todo mentindo, dizendo que a gente precisa do que de fato a gente não precisa. E aí muitas pessoas acham que precisam montar uma aparência ali para que as pessoas vejam apenas uma aparência, e a gente não precisa disso. É óbvio que eu não estou falando aqui que a gente vai expor a nossa vida de forma como um livro aberto na internet. Eu acho até um contrassenso fazer isso, como muitas pessoas fazem, e ainda assim, para fazer, ainda montam um personagem, né? Embora o objetivo de Ananias fosse enganar as pessoas, ele estava fazendo isso na igreja. E isso envolve a Deus. Ele estava enganando a noiva de Cristo. Então Pedro disse: olha, você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus. A sua mentira é para Deus. Todo pecado que nós cometemos é um pecado contra Deus em primeiro lugar. Ainda que você atinja e afete outras pessoas, o pecado em primeiro lugar é contra Deus. E a gente precisa pensar nisso. Então, abrir mão dos ensinamentos da palavra de Deus só para ser aceito pelas pessoas é um dos grandes vacilos que um crente pode cometer. E eu coloquei aqui a palavra vacilo, mas na realidade é um eufemismo, porque a palavra aqui é pecado, né? Trocar as verdades da palavra pelas mentiras da superficialidade é um pecado que a gente comete contra Deus. E a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos ouvindo as mentiras de Satanás. Ainda que a gente esteja na igreja, toda live aí na igreja, visite lives de outras igrejas, né? Compartilhe lá, pedido de oração. Mas se a minha vida, o que eu apresento da minha vida é uma vida superficial, então eu estou ouvindo muito mais as mensagens do diabo do que as mensagens de Deus. Estou sendo muito mais influenciado por ele do que pela palavra. E a gente precisa ter cuidado. E, por fim, o compromisso de uma vida superficial, o compromisso com uma vida superficial é um descompromisso com Deus. Versículo 7. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também uma mulher, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse:
Por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e levaram para fora, sepultando-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. Não bastasse a trágica situação de Ananias, ainda tinha a questão lá de Safira, né, a ser resolvida. Pedro questiona ela sobre o preço do campo. É verdade que você vendeu por esse preço? E ela mantém a história mentirosa que ela e seu marido tinham inventado. Então, ela fez um compromisso com seu marido. Só que ela fez um compromisso de pecado. Para fazer um compromisso de pecado, você precisa quebrar o seu compromisso com Deus. A mesma situação acontece, às vezes, no trabalho, quando você faz um compromisso com o seu patrão, sei lá, com quem for, para ficar mentindo. A mesma coisa acontece até em casa, às vezes, ou com alguns amigos mais próximos. Se alguém te perguntar, tu diz isso aqui, né? A gente faz um compromisso com a outra pessoa. E, às vezes, a gente quer alinhar o pensamento, é uma coisa. Mas, muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, o que acontece é que a gente quer que a pessoa conte uma história que não é a história verdadeira. Então, a gente faz um compromisso. Tu diz isso aqui porque senão eu vou me dar mal, né? Então, é um compromisso de pecado. Porque mentir é pecado. E a gente não pode dizer o contrário. Não existe mentirinha branca como... Quando mentira é mentira. E mentira é pecado. Então, o compromisso que ela firmou com seu marido foi uma quebra de compromisso com Deus. Para firmar um compromisso de pecado, ela quebrou o compromisso com Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os compromissos que a gente vai fazer, para não fazer compromissos de pecado. Certo? Depois que, pensando aqui no mundo das redes sociais, como a gente tem falado, depois que a gente pinta um retrato, uma vida muito mais colorida nas redes sociais, fica difícil descolorir essa vida. Depois que a gente pinta para as pessoas o que a gente não é, aí a gente vai ter que inventar uma coisa maior para encobrir aquela coisa já menor que a gente criou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se de alguma forma você se comprometeu com a vida superficial, você tem a oportunidade de quebrar este compromisso. Quebre este compromisso com o pecado. Renove seu compromisso com o Senhor. Nós não temos a obrigação de ter compromisso com o pecado, qualquer que seja. Nós fomos libertos. Nós conhecemos a verdade. Se você está aí e não conheceu a verdade ainda, você precisa abrir seu coração para Jesus. O texto que tem sido usado até totalmente fora de contexto nas campanhas eleitorais aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fala de verdades espirituais de Deus que liberta o homem do pecado. Você precisa firmar o seu compromisso com Deus e não com o pecado. Então, se você não conhece a Cristo, você precisa entregar a sua vida a Ele. Se você conhece a Cristo, abra mão de uma vida superficial, mas não abra mão do seu Deus. Não abra mão dos ensinamentos da sua palavra. É disso que você precisa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça onde você está, para podermos orar ao Senhor. Pai, nós queremos louvar o teu santo nome pela tua palavra, que nos fala, Senhor, de um compromisso real contigo, longe de uma vida de superficialidade, onde tentamos mostrar às pessoas o que de fato não somos. E que quanto mais a gente se envolve nas redes, mais a gente quer mostrar uma imagem que a gente não tem. Que o Senhor tenha misericórdia. E eu começo a pedir misericórdia pela minha vida, Senhor.
quando muitas vezes que vejo minhas pregações, fico pensando como seria melhor, preocupado com a imagem, e o Senhor sabe disso. Que o Senhor possa mudar os nossos corações, para que não nos preocupemos muito com a nossa imagem, mas nos preocupemos com servir ao Senhor de todo o coração. Que a gente não tente, como Ananias e Safira, passar uma ideia de que somos mais espirituais do que realmente somos, mas que, de fato, nos preocupemos em aprofundar o nosso relacionamento contigo. E aí, naturalmente, as pessoas vão entender que vivemos em comunhão contigo. Derrama, Senhor, tua graça sobre cada pessoa que me ouviu neste momento. Que o teu Santo Espírito transforme cada vida. Derrama tua graça, nos abençoa em tudo, em nome de Jesus. Amém.